Shalom, graça e paz, mais uma vez. Que tremenda bênção de estarmos juntos e compartilhando aquilo que Deus coloca no coração para nos edificar. Quão importante isso no nosso dia a dia, de ter a palavra de Deus e ter o Espírito Santo e nos ajudando assim para nos fortalecer e termos uma vida bem-sucedida. Eu creio assim que a palavra de hoje é uma palavra que é fundamental, ela é importante, você já sabe disso, mas hoje Deus colocou no meu coração, creio assim, para que a gente possa trazer a memória e estar vivendo na prática desse assunto que eu vou mencionar aqui hoje, porque tudo que nós como cristãos acho que queremos é ser bem-sucedido, e só tem um jeito, é fazer aquilo que Deus determinou na sua palavra como exemplo mesmo na vida dele. Então, por exemplo, que eu vou usar aqui Filipenses 2, de 5 em diante, é um exemplo de Jesus, de forma muito bem explicada, vamos dizer assim, pelo apóstolo Paulo, quando ele deixou escrito para nós e é importante a gente refletir sobre isso, né? Então, o texto é Filipenses 2:5 em diante, até o verso 11, é um texto também bastante conhecido, mas muito importante. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a palavra que ele começa dizendo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto muito rico, muito profundo, e a gente teria muito o que falar aqui, mas eu quero resumir algumas coisas. Digamos assim, a essência, eu creio, desse texto para nós é o exemplo do que Jesus deixou para nós sobre a questão da humildade, viver uma vida em humildade. A gente muitas vezes quer o êxito, mas não quer passar pelo processo do êxito. Então, por exemplo, Jesus, quando ele faz tudo isso, quando ele passa por tudo isso aqui na Terra, há um êxito muito tremendo por quando ele diz assim que por essa razão Deus exaltou a Jesus sobremaneira e deu a ele um nome sobre todo nome. Então, para Jesus chegar a essa posição de estar onde ele está hoje, ele teve que pagar um preço. Então, se nós queremos também passar para uma vida, um sucesso muito tremendo, de termos uma posição abençoada por Deus, precisamos passar por um processo. Então, esse processo começa exatamente com a humildade. A grande problemática da humanidade é que quando Adão e Eva pecaram, entrou o orgulho. E como diz a pastora Edmeia Williams, ela diz assim que o pecado do orgulho ele talvez ele é a mãe de todos os pecados, né? Porque dali procede todos os demais. E é um pecado que as pessoas não são disciplinadas na igreja por causa desse pecado. A gente não vê ninguém sendo, vamos dizer assim, exortado por causa disso. Muitas vezes a pessoa é orgulhosa e pronto, né? E é um pecado terrível. Por isso que Jesus deu o exemplo de fazer o inverso do ser humano, o inverso de Adão. Se Adão comeu, pecou, criou orgulho, ele veio
e ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Olha que tremendo é isso. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. A palavra servo aqui, escravo, né? Ele se fez escravo. Eu não tenho confirmação, mas eu li o livro do pastor José Rodrigues, que diz que a história conta que Jesus, no dia que foi batizado, lá no jardim, no Jordão, no Rio Jordão, ele, quando sai do rio, ele tira a sandália e anda descalço, e exerceu o ministério dele descalço. Porque diz que naquela época um escravo não podia usar sandálias. Então Jesus se fez escravo. Aqui diz assim que ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ninguém humilhou ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa é uma questão que desmonta as estratégias do diabo. Não tem como o diabo fazer alguma coisa contra alguém que tem essa atitude ou esse sentimento, né? E Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o que eu quero assim deixar essa palavra, eu quero deixar assim como reflexão é que o ser humano sem Deus não é nada. Ele não precisa se achar, ou não precisa fazer nada achando que ele por si só pode. A questão é: em Deus somos mais do que vencedores, nós podemos todas as coisas em Deus, mas sem Deus nada. Então não tem porquê, não tem razão do ser humano se orgulhar disso, se achar, né? Então o sentimento que cabe em qualquer lugar é a humildade. Então quando a gente entende isso e que tudo que recebemos vem de Deus, então saber que eu não preciso de nada, a não ser na dependência de Deus, e Deus vai fazendo a obra. Então, quando a gente entende isso e vive isso, a gente passa pelas provas ou pelas provações sem, sem problema. Agora, se nós tivermos um coração que não tem o mesmo sentimento que Cristo teve, aí Deus tem que permitir algumas coisas que vai nos corrigindo ou nos lapidando, né? Então, a coisa mais importante para a gente ter sucesso mesmo na vida espiritual com Deus é a humildade. Essa é a principal coisa. Isso eu quero deixar bem frisado aqui nessa palavra de hoje. E reflita aí, nós estamos nesses dias de pandemia, né? Que, diga-se de passagem, que se nós estivermos com o sentimento de Jesus, de humildade, a gente vai passar sem problema, porque seremos aprovados por Deus, né? Quando nós somos aprovados por Deus, então receberemos galardão, receberemos a recompensa disso. Então, qualquer sentimento que não está de acordo com esse sentimento de Jesus que ele teve para conosco, está errado, né? Então vamos tentar buscar em Deus mesmo aperfeiçoamento para ter esses sentimentos aqui, tendo Jesus como exemplo, e nós vamos ser com certeza bem-sucedidos. Seremos bênção nas mãos de Deus, Deus se agradará de nós e nos usará tremendamente. Que assim seja, Deus lhe abençoe. Shalom, shalom.